Olá, queridos, eu sou a professora Dinanci Silva e vocês já sabem que é um prazer, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Aprendemos sobre a oração sem sujeito e hoje nós vamos praticar, nós vamos trabalhar bastante, não é? Mas nada que você não possa resolver, porque é exatamente para isso que você está aqui. Nós vamos para a nossa aula de número 186, o Praticando de Língua Portuguesa, cujo assunto vai ser sujeito, especialmente a oração sem sujeito. Então, gente, vamos para o nosso momento do praticando. Vamos lá. Olha aí, queridos, a nossa primeira questão sobre o assunto estudado diz assim: assinale a alternativa, portanto só uma, certo? Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito, ou seja, que só tem o predicado. Você vai analisar essas 4 alternativas e vai indicar, vai assinalar aquela oração que não possui o sujeito, que é constituída apenas pelo predicado. Analise uma por uma e assinale a que eu estou te pedindo. Eu volto já já para conferir a sua resposta e vamos participar, tá, amores? Quero registrar aqui a participação do nosso aluno Edivandromar. Acredito que seja essa a pronúncia do seu nome.
O Edvandro está dizendo que a questão de número 1, essa nossa primeira, é a letra A. Espero que você tenha acertado, Edvandro. E ainda dá tempo, gente. Sigam aí o exemplo do nosso aluno Edvandro Mar, eu acredito que seja assim. E participem. É muito, muito importante a sua participação e me deixa muito feliz. Está bem? Então vamos corrigir aqui, vamos ver se o nosso aluno acertou. Vamos lá. A questão diz assim: assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Eu quero, então, aquela oração que não possui sujeito. E eu vou começar de um pouquinho diferente. Vou examinar a alternativa D, que diz assim: alguém havia aberto a porta. Você já sabe que para identificar o sujeito da oração, eu pergunto ao verbo, né? O que ou quem antes do verbo. Então, quem havia aberto a porta? Eu já sei. Então, que alguém, aqui eu tenho um sujeito, certo? Agora, haveria desejado ele tudo isso? Aqui eu tenho ele como sujeito. Ele haveria desejado tudo isso? Então, a letra C também tem sujeito. A letra B, ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Nós temos aqui a presença do verbo trovejar, só que está no sentido figurado, no sentido conotativo. E nós aprendemos que no sentido conotativo, esse verbo possui sujeito. Só quando ele está no sentido literal, real, é que não possui sujeito. Portanto, ninguém é o sujeito dessa oração. Não é? Você vai perguntar, quem trovejou de tanta raiva? Aí aparece ninguém, ninguém. Então, o termo que está concordando com o verbo trovejar aqui vai ser o sujeito dessa oração. Portanto, aqui também temos sujeito. Mas eu quero a que não possui sujeito. Qual é? Letra A. Parabéns ao nosso aluno, o Edvandro Omar, que assinalou, não é? A letra A. Haverá sempre esperanças. Ok, vamos analisar. O verbo haver, com esse sentido de suceder, ocorrer, acontecer, e tempo decorrido, tempo que transcorreu, ele não possui sujeito. Então, parabéns. O nosso aluno Evandro Omar acertou a questão. O verbo haver aqui está nesse sentido de ocorrer. Então, não vai, né, de acontecer, de existir. Então, não tem sujeito. Ok? Muito bem. Agora, então, nós vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá? Olha aí, você vai identificar, você vai me mostrar, apontar a oração em destaque, cujo sujeito é inexistente. Eu quero exatamente aquela que não possui sujeito. Nós temos aí os verbos destacados, você vai examinar. Bom trabalho, eu retorno já já. Dá tempo de participar, gente? Participa aí.
Já estou ficando feliz porque nós temos mais uma participação. Agora nós temos a participação da nossa aluna Ana Clara. Obrigada, Ana Clara, por sua participação. Evandro, estou esperando a sua participação, que eu estou vendo ali que você ainda ficou na questão 1. Vamos para a questão 2, respondendo aí. E os demais, queridos alunos e alunas, mirem-se, sigam o exemplo do Edivandro e da Ana Clara e respondam a nossa questão. Está bem? Questão de número 2, muito fácil, gente. Vamos responder? Olha aí, a Ana Clara disse que é a letra A. Vamos verificar. Eu vou seguir o mesmo raciocínio, vamos iniciar pela alternativa D, ok? O que é que eu preciso encontrar? Eu preciso identificar a oração em destaque cujo sujeito é inexistente, ou seja, essa oração só possui predicado, ela não possui um sujeito que age ou que sofre a ação verbal. Então vamos aqui analisar a letra D. Na letra D eu tenho assim, aluga-se casa. Quando eu coloco esta oração na ordem direta, porque ela está na ordem inversa, né? Na ordem direta. Então, quando eu coloco na ordem direta, eu percebo a presença de um sujeito aqui. Casa é alugada, ok? Então, esta letra D tem um sujeito. Na letra C, que está na ordem, né, direta, porque eu já tenho o sujeito aqui, na terminação do verbo, na desinência verbal. Então, eu tenho aqui, fiz todas as tarefas que precisava. Então, quem foi que fez todas as tarefas? Quem? Eu. Então, aqui eu também tenho um sujeito. E olha a letra B. Fizeram a limpeza conforme foi instruída. Basta eu perguntar ao verbo, né? Alguém fez a limpeza. Quem foi que fez a limpeza, né? Quem fez a limpeza conforme foi instruída? Alguém. Por quê? Porque eu tenho aqui, nessa terminação do verbo, me dá um sujeito, né? Eles ou elas fizeram esta limpeza. Alguém fez a limpeza, várias pessoas. Correto? Então, aqui na letra B eu também tenho sujeito. Agora, observe a letra A. Está chovendo muito. Eu tenho o verbo chover no seu sentido denotativo, no seu sentido real, certo? Literal. O verbo chover aqui designa exatamente o fenômeno natural, o fenômeno da natureza de chover. E os verbos que indicam fenômenos da natureza, nós já sabemos que quando é empregado no seu sentido original, literal, real, não é? Eles não possuem sujeito. Portanto, é a alternativa que eu estou procurando. É aquela que o sujeito é inexistente ou oração sem sujeito. Parabéns, então, à nossa aluna, não é? Que respondeu que é a letra A. Muito bem, estou aguardando a participação dos demais, dos meus queridos. Vamos lá, gente, me façam feliz hoje, participem! E vamos para a nossa terceira questão. Olha aí, gente, tá muito fácil. Você vai analisar o seguinte enunciado. Em ainda é cedo, é esse enunciado que eu quero que você analise. Nós temos o que, meus amores? Nós temos sujeito simples na letra A, nós temos um sujeito composto na letra B, nós temos um sujeito desinencial na letra C, ou nós temos uma oração sem sujeito. Vamos lá, examinando e marcando. Quero ver a participação de todos.
essa está muito simples. E eu já registro a participação novamente dos nossos 2 alunos maravilhosos que estão me dando alegria, o prazer hoje de participar da nossa aula. Quero incentivar os demais que participem, porque a sua participação ajuda na sua aprendizagem. Na verdade, se você participa, você ajuda a fixar a sua própria aprendizagem, consolidar a aprendizagem sobre este assunto que nós estudamos. Então, meus amores, olha só, Ana Clara disse que a questão 3, ela está achando que é a letra B, e o Edivandro disse que a questão 3 é a letra D. Vamos ver então, houve uma pequena divergência entre os nossos 2 queridos, mas vamos examinar e vamos ver quem acertou, ok? E os demais, gente, ainda dá tempo, vamos participar. Olha aí, em ainda é cedo, temos, e aí eu tenho que analisar este enunciado. Gente, quando nós analisamos a frase, a primeira coisa, o primeiro aspecto importante que nós devemos olhar é para o verbo. Analise sempre a frase a partir do verbo, ok? É do verbo que você retira muitas informações para fazer uma análise. Então, ainda é cedo. Eu já entendi, já aprendemos que o verbo ser indicando o tempo, né, é impessoal, ou seja, se é impessoal, não tem a pessoa gramatical, não tem a pessoa do discurso, portanto, não tem o sujeito. Aí você olha para as alternativas e você vê assim, letra A, sujeito simples. Então você já elimina, porque você já sabe que o verbo ser, no sentido de tempo, não possui sujeito. Então não pode ser a letra A, porque se não tem sujeito, ele não pode ser simples. Também não pode ser a letra B. Por quê? Porque se não tem sujeito, não pode ter um sujeito composto. Não tem um sujeito, então ele já não pode ser composto. Na letra C, sujeito desinencial, mesmo princípio. Se não tem sujeito, se o verbo ser está no sentido de tempo, está indicando tempo e, portanto, não possui sujeito, é uma oração sem sujeito, então não pode ser a letra C, correto? A, pode ser a letra D, com certeza. Parabéns ao nosso querido, o Edivandro, não é, que colocou aí a letra D. Olha aí, exatamente, é a letra D, certo? Oração sem sujeito. Aqui nós temos uma oração sem sujeito por conta da presença do verbo. Vamos conferir então o nosso gabarito. Por conta da presença do verbo ser na indicação de tempo, não é? Verbos indicando o tempo, ele não possui sujeito, ok? Vamos para a nossa 4ª questão, vamos lá. Olha aí, a 4ª questão também está simples. Olhe, as orações abaixo são orações sem sujeito. Então, gente, olha, você precisa entender muito bem o enunciado da questão. Se a questão, o enunciado, o comando dessa questão diz assim, que as orações abaixo são orações sem sujeito, eu já sei que elas são sem sujeito. Agora, olhe essa expressão, exceto uma, ou seja, todas são orações com sujeito inexistente ou orações sem sujeito, menos uma delas tem. E você vai indicar qual é esta que possui sujeito, porque as demais não possuem. E aí você analisa A, B, C, D, olhando para o verbo, fazendo as perguntas, que você vai acertar. Quero a participação de vocês, amores, estou aguardando ansiosa. Bom trabalho!
Gratidão, Ana Clara. Você está registrando aqui a sua participação, não é? Dizendo que a questão 4, a alternativa correta é a letra D. E você, Edivandro, estou aguardando a tua participação e dos demais queridos. Vamos, gente, é muito, muito importante que você participe. Vamos, né? Ser um pouco mais ativos, mais participativos, porque isso é para o seu próprio bem e eu fico super feliz quando você participa. Vamos examinar nossas questões e verificar qual é aquela correta, aquela conforme o comando. Vamos ver se a Ana Clara acertou. Eu tenho quase certeza que acertou, mas precisamos conferir. Vamos fazer assim? Eu aqui e você aí. Vamos lá. Eu quero... o comando da questão diz que todas... as orações abaixo são orações sem sujeito, exceto uma. Já entendemos que exceto uma significa que entre essas 4, uma delas possui sujeito, correto? Porque as demais são sem sujeito, mas eu quero aquela que possui sujeito e eu preciso indicar qual é esta questão. Vamos lá. Entendido o comando, fica fácil. Letra A, nevou na Europa. Verbo nevar. Né? Indica o quê? Aqui no sentido literal, no sentido denotativo. No sentido literal denotativo, quer dizer que nevou mesmo o fenômeno. Então, aqui não possui sujeito. Essa é uma oração sem sujeito. Havia muitas encomendas para a loja. Aqui eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Então, dos 14 significados do verbo existir, quando ele indicar existência, né, tempo decorrido, quando ele indicar ocorrência, né, ocorreu, sucedeu, aconteceu e existiu, você já sabe, não possui sujeito. E tempo decorrido, tempo transcorrido. Então não possui sujeito, já sei que a letra B também tem sujeito, também não tem sujeito, certo? É uma oração sem sujeito. Letra C, eram 10 horas. Observe, verbo ser... O verbo ser aqui está indicando o quê? Tempo. O verbo ser, na indicação de tempo, com essa ideia de tempo, não possui sujeito. Então, o verbo ser nunca possui sujeito, professora? Possui, com outros sentidos. Nesse aqui, não. Nesse que indica tempo, não possui sujeito. Portanto, eu também aqui tenho a oração sem sujeito. Portanto, meus queridos, pela lógica, sobrou a letra D. A letra D diz assim, choveram elogios para a atriz da nova série. Aí você diz assim, professora, mas o verbo chover, a senhora nos ensinou que os verbos que indicam fenômenos da natureza não possuem sujeito. E o verbo chover é um verbo que indica um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Correto. Porém, nós temos que analisar que o verbo chover aqui está no sentido figurado, certo? Está nesse sentido, sentido figurado. Porque choveram elogios, tá? Figurativamente, né? Caíram muitos, chegaram muitos elogios. Então, é no sentido figurado, no sentido conotativo. Portanto, meus queridos, esta aqui é a questão que nós estamos procurando. Deixo você rapidamente com o gabarito e já me despeço de você. Nos encontramos numa próxima. Beijo no coração, obrigada a vocês. Tchau, tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.